Planeta SPM está de volta com o grupo Sarau das Pretas. Neste bloco, vamos falar sobre a luta feminista no Brasil. Para começarmos, a nossa equipe de reportagem foi às ruas para ver o que as mulheres acham do feminismo na atualidade. Vamos assistir? Estamos aqui na quadra da SPM para saber qual a importância do feminismo nos dias de hoje. Eu acho que o feminismo é importante porque, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, a gente ainda vê a desvalorização da mulher, a gente ainda vê a mulher ainda se sentindo não confortável para andar nos dias nas ruas. E eu percebo que a gente ainda tem uma cultura machista no Brasil e que a gente tem que mudar isso. Eu acho que o feminismo é uma maneira da gente levantar nossa voz para as questões importantes que são muitas vezes esquecidas. A gente, ainda assim, no século XXI, mesmo algumas pessoas não concordando, a gente ainda é reprimida, a gente ainda tem medo de sair na rua, a gente ainda tem essa cultura machista no Brasil, no mundo. A importância do feminismo é que as pessoas ainda me olham torto quando eu falo que eu luto boxe. Qual a importância do feminismo nos dias de hoje? Eu acho que uma das primeiras coisas que traz como importância é as pessoas aprenderem a dizer não e as pessoas que estão recebendo esse não respeitarem esse não. A importância do feminismo para mim nos dias de hoje é porque uma mulher ainda precisa ser o dobro do que um cara para estar na mesma posição que ele, e se ela for negra ela ainda precisa ser o triplo. Débora, para vocês, qual que é a maior dificuldade que o feminismo negro enfrenta nos dias de hoje? É compreender que nem todas as mulheres são iguais, né? Então, embora a gente esteja falando da questão de gênero, dentre as mulheres nós também temos esse recorte de classe social e o recorte étnico também, né? Então, é compreender que as mulheres negras, elas sofrem um processo de exclusão social maior do que as mulheres brancas por conta desse racismo que é estrutural. Os dados da Secretaria Especial das Mulheres, de Política para as Mulheres, mostram que mais de 50% das mulheres que notificam violência doméstica, enfim, seja qual for o tipo de violência, são mulheres negras, né? Então, o quesito cor, ele ainda é determinante. É como se o corpo da mulher negra fosse um corpo público, acessível para ser abusado, para ser violentado. Então, a gente precisa também contemplar essa discussão dentro da pauta feminista, né? Assim como contemplar a questão das mulheres trans, das mulheres bissexuais. Então, a gente precisa, eu acho que o feminismo hoje ele é um movimento que precisa ser muito plural também, porque nem todas as mulheres são iguais, embora sejam mulheres. Nós temos as nossas especificidades e essa é uma questão específica da mulher negra. Sim, e Jô, são conhecidas muitas vertentes do feminismo hoje em dia, sendo alguns exemplos a interseccional, que procura conciliar as demandas de gênero com as demandas de outras minorias, o radical, que prevê que a raiz da opressão feminina se encontra no capitalismo, o liberal, que prevê que as mulheres podem vencer as desigualdades gradativamente, e entre muitos outros. Com qual delas o Sarau das Pretas mais se identifica? Tem uma ou não? Eu não usaria nenhum desses. Eu diria especificamente o Sarau das Pretas. Eu acho que a gente tem muito mais a ver com... A gente pauta muito esse feminismo, onde a mulher negra tem menos privilégios ainda. Ela ainda está na escala lá embaixo, assim. Ela está na... Se é a mulher negra, o homem negro, a mulher branca e o homem branco, se a gente for pegar numa escala assim. A gente tenta com o Sarau pautar essas questões também, de dizer que a mulher negra tem outras necessidades contrárias das mulheres brancas, e é preciso se entender isso de uma melhor maneira. Por isso que eu não uso nenhum desses termos, mas assim, a gente ainda entende que, no geral, as mulheres elas sofrem essa agressão de diversas maneiras, mas por sermos mulheres negras, é esse lugar que a gente precisa dizer, são essas dores que são dores específicas em hospitais, em trabalhos de parto. Se chegar uma mulher branca e uma mulher negra ao mesmo tempo, eles vão deixar a mulher negra para depois. Porque se acredita que a mulher negra ela aguenta mais. Então, por essa falsa ideia de que a mulher aguenta mais, ela sofre muito mais violência. E quando a gente diz isso, a gente não quer dizer que a gente está em lutas contrárias ao feminismo de mulheres brancas. A gente está dizendo que são necessidades distintas e as mulheres brancas não têm que separar a gente delas, criando uma outra vertente, entende? Sim. A gente não está querendo outra vertente, mas que nos espaços onde se discute feminismo com mulheres negras, a gente consegue se compreender. Sim. Muito mais do que o feminismo de modo geral. Claro que o capitalismo ele massacra homens, mulheres, tudo, mas tem
é preciso se pautar outras necessidades e outras agressões que a gente sofre. Uhum. E qual a maior dificuldade em se fazer poesias, músicas e textos sobre a temática feminista, quando a gente sabe que no Brasil há realmente isso, há diferentes realidades para cada uma das mulheres? Então, na verdade, para mim especificamente, eu não vejo uma dificuldade em falar sobre isso. Eu vejo a poesia e a arte como um aliado para poder falar sobre isso. Porque se você... são temas difíceis, né? O machismo, o feminismo, o racismo. Então, se você pegar uma pessoa, por exemplo, um homem branco, cis, hétero, tudo, né, naquele perfil, e falar, vamos falar sobre o feminismo, ele vai tapar os ouvidos, ele não vai querer ouvir, ele vai falar, lá vem essa feminista chata querendo me dar lição de moral. Então, a poesia e a arte é uma forma da gente sensibilizar, desarmar as pessoas para ouvir, né? E a poesia, ela entra nesse viés da trincheira aí, a pessoa vai entender, vai ouvir a mensagem, ela vai se desarmar e aí ela vai refletir sobre. Então, eu acho que nesses casos de temas difíceis, a gente ainda é uma sociedade muito conservadora, então a poesia, na verdade, ela é um aliado, é uma forma da gente desabafar, poder falar sobre esses temas e de ter um mínimo de escuta, né? Porque em outro lugar a gente não tem escuta, né? É difícil a gente conseguir pautar essas questões sem ser num espaço artístico, né? Sim. E, Jo, o que você acha que precisa acontecer para que a luta feminista consiga alcançar os seus grandes objetivos? Uma revolução. Uma vez eu estava no lugar e me falaram que o feminismo era igual ao machismo. E eles me falaram, então você queria que tivesse uma ditadura feminista? Eu achei a pior coisa, assim, de uma pessoa acreditar que existiria uma ditadura feminista. Então, eu acho que para ele acontecer, o feminismo e vingar mesmo, assim, com uma grandeza, é das pessoas entenderem que o feminismo não é uma coisa que interessa só as mulheres. Que o feminismo negro interessa só as mulheres negras. Que o machismo só vai agredir essas mulheres. Então, eu acho que é uma questão social, uma questão de se discutir isso em escolas, de se discutir isso na mídia, em outro âmbito. Então, quando isso se torna uma questão mundial, inclusive, aí a gente pode ter uma revolução de o feminismo entrar de maneira enfática, sem diferenciar muito. Aí eu aceitaria tudo junto, entende? Agora é necessário essa divisão, porque são dores diferentes. É preciso essas divisões porque não se entende como igualdade. Os homens, eles não querem se interessar pelo feminismo. As mulheres brancas não se interessam pelo, sabe, o feminismo negro. As mulheres, sabe, aí fica sempre essa luta. Enquanto for assim, essa divisão, assim, a gente não vai ter revolução exatamente, sabe? Talvez seja utópico essa revolução, que a revolução se faz nos atos diários, que é uma coisa que eu digo, assim, são nos atos diários. A gente vê a tiazinha, sabe, que entrar numa escola e ver que eu joguei o lixo no chão e a tiazinha sabe, a empregada doméstica que vai ter que limpar A gente precisa começar essa mudança de algum são jeito. nas relações diárias. E terminamos agora mais um Planeta SPM. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Obrigada.